Olá, quando se fala em catecismo, o que vem à cabeça? Um livro de regras? Uma lista enorme do que não se pode fazer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no catecismo da Igreja Católica e descobrir que ele é muito mais do que isso. Pense nele não como um manual, mas como uma obra imensa que resume nada menos que 2000 anos de fé, de pensamento e de tradição. Olha que interessante, o próprio texto usa uma metáfora belíssima para se descrever, uma sinfonia da fé. E o legal dessa imagem é que uma sinfonia não é, de jeito nenhum, uma performance de uma pessoa só. É uma obra com muitas vozes, muitos instrumentos, todos trabalhando juntos, em harmonia, para criar algo coeso e belo. E é exatamente esse o espírito do catecismo. E isso não é só uma forma de dizer não. O processo de criação do catecismo foi algo monumental. Pensa só. Em 1986, uma comissão de 12 cardeais e bispos foi montada para essa tarefa. Foram 6 anos de trabalho intenso, com teólogos, especialistas em Bíblia, catequistas. O texto passou por 9 rascunhos. Mas o ponto crucial é este. O rascunho foi enviado para todos os bispos católicos do mundo darem seus pareceres. Ou seja, o documento final é, de verdade, o resultado de uma colaboração global, refletindo a universalidade da Igreja. Para a gente conseguir navegar por essa sinfonia toda, o catecismo se organiza em 4 partes, 4 pilares bem claros. Primeiro, a fé que se professa. Depois, como essa fé é celebrada. Em seguida, como ela é vivida no dia a dia. E, por fim, como ela se expressa na oração. Então, vamos lá. O primeiro pilar, a fé professada, vai direto ao ponto. Ele foca naquilo que é o núcleo da crença católica, o que está no credo. É basicamente o alicerce de todo o resto. E bem no coração dessa fé está um conceito descrito como o mistério central, a Santíssima Trindade, a crença em um único Deus que existe como 3 pessoas distintas, mas inseparáveis: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja bem, não são 3 deuses, mas um só Deus numa comunhão de pessoas. Essa é a base de tudo. E de onde vem esse entendimento todo? O catecismo aponta para 3 fontes que não se separam. A Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus escrita, a Sagrada Tradição, que é a transmissão viva dessa fé ao longo das gerações, e o Magistério, a autoridade de ensino da Igreja, que tem a tarefa de interpretar a Escritura e a tradição. O ponto-chave é que elas funcionam juntas, sabe? Como um banquinho de 3 pernas. Se tirar uma, tudo desmorona. E aqui tem um exemplo fantástico de como o catecismo lida com a unidade dentro da diversidade. Vamos pegar a questão de como o Espírito Santo procede. A tradição oriental foca no Pai como a fonte de tudo, dizendo que o Espírito procede do Pai através do Filho. Já a tradição ocidental, querendo enfatizar a igualdade entre o Pai e o Filho, diz que o Espírito procede do Pai e do Filho, a famosa cláusula filioque. O catecismo apresenta as 2 visões como legítimas, mostrando que diferentes ênfases teológicas podem, na verdade, aprofundar a compreensão do mesmo mistério. Muito bem, agora vamos para o nosso segundo pilar, a fé celebrada. Se o primeiro pilar era sobre o que os católicos acreditam, este aqui é sobre como essa crença se torna algo tangível, real, na vida da Igreja, através do culto, dos sacramentos, da liturgia. E então, como é que uma fé em coisas espirituais, invisíveis, se manifesta no mundo material? A resposta, segundo o catecismo, está nos sinais e símbolos. A liturgia usa elementos do nosso mundo para nos conectar com as realidades divinas. Quer ver alguns exemplos? A água no batismo. Ali, ela não é só H2O, ela se torna um sinal de purificação, de um novo nascimento espiritual. Da mesma forma, a pomba que aparece no batismo de Jesus se torna um símbolo poderoso da paz e da presença do Espírito Santo. São coisas físicas apontando para uma realidade muito mais profunda. E talvez o exemplo mais profundo disso tudo seja a crença na transubstanciação. O catecismo define isso como a mudança pela qual o pão e o vinho, na Eucaristia, se tornam de fato o corpo e o sangue de Cristo. O ponto crucial aqui é que, embora as aparências, o gosto, a textura, o cheiro continuem sendo de pão e vinho, a Igreja ensina que a substância, a realidade mais profunda daquilo, foi transformada. E como é que se entende uma crença tão profunda?
Bem, o Catecismo cita os primeiros pensadores cristãos para mostrar que, no fim das contas, é uma questão de fé. São Cirilo de Jerusalém aconselha a aceitar as palavras do Senhor com fé, confiando que aquele que é a própria verdade não engana. É um mistério de fé, não algo para ser provado em laboratório. Ok, vamos em frente para o nosso terceiro pilar, a vida na fé. Aqui o assunto é moralidade. Se as pessoas acreditam nessas coisas e as celebram, como é que isso se reflete na maneira como elas vivem, nas suas decisões diárias? Toda a lei moral, os 10 mandamentos, todos os ensinamentos sobre certo e errado, tudo isso pode ser resumido de uma forma muito poderosa em um único número. E aqui está ele, o número 2. Porque toda a lei, segundo o Catecismo, se resume nestes 2 grandes mandamentos dados por Jesus: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Esses são os princípios que guiam toda a vida moral. Mas, na prática, como é que isso se aplica? O Catecismo nos dá 3 elementos para avaliar a moralidade de um ato. Primeiro, o objeto, o que é a ação em si. Segundo, a intenção, por que está sendo feito. E terceiro, as circunstâncias. Qual é o contexto? Por exemplo, dar dinheiro a alguém. O objeto é bom. Se a intenção é ajudar, ótimo. Mas se a intenção é só se exibir, a bondade do ato já diminui. E se o dinheiro for roubado? Aí o ato se torna mau, não importa a intenção. Para uma ação ser realmente boa, os 3 elementos têm que estar alinhados. E, finalmente, chegamos ao nosso quarto e último pilar, a fé na oração. Essa parte explora a dimensão do relacionamento, da comunicação vital com Deus, que é a oração. Uma coisa que eu acho fascinante é como a oração é retratada aqui. Não é só como um momento de paz e tranquilidade. O Catecismo a descreve como um combate da fé. Isso reconhece que rezar pode ser difícil, uma luta contra a distração, a aridez, a dúvida. É uma batalha que exige perseverança. E a oração pode ter muitas caras diferentes. Tem a adoração, que é quando a gente se admira com a criação, a petição, quando se pede ajuda, a intercessão, que é rezar por outra pessoa, a ação de graças, quando se agradece por algo bom, e o louvor, que é simplesmente se alegrar com quem Deus é. Cada uma é uma expressão válida desse relacionamento. Para a gente encerrar, é muito importante entender que o catecismo não foi feito para ser um documento estático, guardado na prateleira. Ele é um documento vivo, com um propósito bem ativo. E aqui está o objetivo final de tudo. O próprio texto diz que seu propósito é ajudar a fé a amadurecer. A ideia não é só ter o conhecimento na cabeça, mas que esse conhecimento crie raízes na vida da pessoa e por fim se espalhe através do testemunho. É sobre o passar do saber para o ser. E assim, a gente volta à ideia da sinfonia. O Catecismo da Igreja Católica é essa tentativa notável de articular a unidade de uma fé que é compartilhada por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, ao mesmo tempo em que respeita as diversas tradições, culturas e vozes que a compõem. A questão que fica é exatamente essa: como um documento como este continua a moldar e a unir uma comunidade tão vasta e diversa.